E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai analisar hoje o episódio número 14 de Banana Fish, tá? E a gente faltam apenas 10 episódios para acabar o anime. E esse episódio ele trouxe uma sequência de ações e diálogos que aparentemente do mangá, nessa passagem do mangá, eles foram bastante condensados. E esse episódio ele vem como uma forma de transição para preparar a gente para essa nova etapa de Banana Fish. Todos os diálogos e as informações que a gente recebe ao longo desse episódio, eles parecem que vêm realmente como uma forma de preparar a gente para tudo que vai acontecer daqui para frente, entregar todas as informações que a gente precisa. Inclusive, uma das coisas que ajuda a reforçar essa ideia é a utilização de uma nova opening, uma nova ending, que começaram a partir desse episódio, que inclusive tá muito bonita. Eu particularmente ainda prefiro a primeira opening, mas essa ending ela tá incrível e quem sabe eu venha trazer algum vídeo analisando a nova opening também, porque já que eu fiz com a primeira não teria por que eu não fazer agora. Então a gente vai começar o episódio vendo os policiais, incluindo o Charlie, o comandante, vendo vários homens que foram mortos naquela batalha no metrô. Inclusive eles falam sobre como o Ash teria capacidade de fazer aquilo tudo sozinho. E lá no aeroporto, o Ibe e o Max eles estão esperando o Wade, porque foi o que o Ibe teria combinado com o Ash. Eles iriam partir de volta pro Japão naquele dia. Só que eles estão estranhando o fato dele não ter aparecido ainda. O Ibe, inclusive, ele chega a comentar que ele já não se importa se o Wade acabar não indo, porque ele trouxe aquilo pra fazer. Ele trouxe o Wade pra Nova York pra fazer bem pra ele, porque ele já não estava bem lá no Japão. E por mais que aquelas coisas todas tenham acontecido, o Ibe ele sabe que tanto o Ash quanto tudo que tem acontecido, a vinda dele para Nova York, tem feito muito bem ao Wade, e ele já está conformado com a ideia de que se o Wade não voltar, aquilo realmente venha fazer bem para ele ficar por ali. Então eles veem num noticiário, num telão ali no aeroporto, sobre uma briga de gangues que aconteceu na região. E eles logo percebem que é coisa em que o Ash está envolvido e que o Wade não vai aparecer de jeito nenhum. E os dois saem correndo. Enquanto isso, o Ash foi levado às pressas para uma cirurgia por causa da briga, da facada que ele levou. E durante a cirurgia ele começa a ter alguns pesadelos, ele começa a alucinar, tendo visões do Shorter e do Wade mortos e aparentemente mortos por ele mesmo. O Max e o Ibe então chegam ao hospital e lá eles encontram com o Charlie, o comandante, e eles explicam qual foi a situação para eles. E nesse momento o Ash sai da cirurgia e o médico responsável diz que correu tudo bem, que agora depende muito da recuperação do Ash, mas que por mais que o corpo dele pareça muito frágil, é um corpo muito forte e saudável, e que isso foi de grande ajuda durante a cirurgia e também provavelmente vai ser responsável por uma boa recuperação dele daqui pra frente. Lá na prisão, onde os rapazes que estavam envolvidos na briga foram presos, o Sing é chamado e o Wade também, os dois são liberados da prisão. E quando eles chegam na rua pra ver o que aconteceu, quem tá no carro é o Yuti Lang, que ele coloca o Wade à força dentro do carro e leva o Sing também. E durante o trajeto até a mansão do Yuti Lang, ele conversa com o Sing e ele critica a forma como o Sing vê o Ash, que é para ele ter mais cuidado com isso, porque essa idolatria que ele tem pelo Ash é de certa forma perigosa, que inclusive o Yuti Lang tinha avisado pro Sing evitar se envolver com o Ash dali pra frente. Quando eles chegam na mansão, um homem sai de um dos quartos e o Yuti Lang vai lá lidar com ele, e o Sing percebe que aquele é o Balong, que é o irmão do meio dos irmãos Lee, da família Lee. Só que ele tá em um estado completamente diferente, ele tá completamente alucinado, e logo ele percebe que ele não tá normal, aquilo não é normal, e o Yuti Lang ainda diz pro Sing que ele não deveria ter piedade, porque ele sabe que ele odiava aquele homem. E eu confesso que eu não consigo sentir muita piedade desse personagem, porque existem muitas coisas nele que eu odeio, como o fato de ele ser um dos envolvidos na morte da mãe do Yuti Lang, ou pelas coisas que foram mencionadas no mangá e no anime. Aparentemente ele era ele também estava envolto em abusos sexuais
do Yut Lang e eu não consigo sentir nenhum tipo de piedade, ainda mais depois de tudo que ele fez, que ele causou ao Shorter e ao Ash. No hospital, o Max ele tá observando o Ash, enquanto isso o Ash ele tem ali em coma, ele tem alguns pensamentos sobre a morte. Que inclusive no mangá esses quadros eles são uns quadros assim bem bonitos. Aqui no anime ele também são algumas cenas, alguns quadros bem bonitos. Mas eu acho que no mangá, quando tu tá vendo o quadro e lendo os pensamentos do Ash sobre a morte, sobre aquelas questões, eu acho que tem um impacto muito maior do que na animação, mas de qualquer forma foi uma cena bastante interessante e bastante fiel à do mangá. Na mansão do Yut Lang, ele vai até o quarto onde eles prenderam o Wade e lá ele conversa com ele, ele conta que o Ash passou por uma cirurgia, mas que tá passando bem, só que o Golzini já sabe disso e já tá a caminho de volta. Inclusive ele e o Wade acabam tendo uma conversa sobre o Ash e o Yut Lang ele diz pro Wade que ele se superestima em relação ao Ash, que uma pessoa como o Ash, que vive a vida dele, não tem amigos e que a presença do Wade ali acaba só prejudicando e dificultando a vida do Ash, que deixa o Wade bastante apreensivo. O comandante e o Charlie, eles conversam com o Ash e depois da conversa que eles têm, eles acabam ficando muito apreensivos, porque o Ash claramente não confia no sistema judicial, mas eles também acham aquilo bastante coerente, porque o menino que a partir dos 8 anos passou a ser estuprado e abusado sexualmente, não teria como confiar num sistema que nunca protegeu ele. No quarto, o Ash tá pensando sobre a morte do Arthur, sobre o Ed não ter voltado pro Japão depois que viu ele lá na luta. E então, algumas enfermeiras aparecem e elas começam a serem muito carinhosas com o Ash. Elas são 4 enfermeiras completamente loucas que elas querem cuidar do Ash a todo custo por acharem ele muito bonito. E aquilo deixa ele extremamente irritado, ele pede ao Charlie para fazer elas deixarem ele em paz. E então o comandante volta pro quarto com um homem do Ministério Público que quer aplicar um teste de inteligência no Ash. Então ele começa a aplicar esse teste e o Ash, de uma forma completamente debochada e muito fácil, ele responde o teste e o resultado é de um QI de 180. Isso deixa eles muito surpresos. A gente já sabe que o Ash tem um QI muito acima da média, já foi deixado isso bem claro, mas ainda assim deixa todas as personagens muito surpresas quando eles têm esse resultado. Em uma outra casa, os políticos e militares que estavam envolvidos no programa Banana Fish, eles estão comentando sobre o Ash. Que inclusive uma coisa que foi interessante mencionada é o fato de que eles lembram de que uma noite com o Ash, quando ele ainda era um dos prostitutos do Golzini, custava em torno de $20.000. E então eles falam sobre o Ash, sobre tudo que aconteceu, sobre o fato de ele saber de tudo e o perigo que ele representa. Então eles decidem que mesmo o Golzini querendo o contrário, eles vão matar o Ash. Depois disso, a gente volta pro hospital e lá uma enfermeira vem aplicar um novo medicamento no Ash. E antes que ela consiga fazer isso, o Ash acorda e pergunta onde está a enfermeira que deveria cobrir aquele turno. E então ela se revela como uma assassina e ela luta com o Ash no quarto. E o Ash, mesmo fraco, ele consegue lutar e derrubar a assassina. E logo chegam o Max, o Charles e as outras pessoas. E o Max pergunta ao Ash como ele percebeu que aquela mulher não era realmente uma enfermeira. E ele fala que foi pelo cheiro. Essa parte é muito interessante, porque o Max então pergunta: tu percebeu por causa de algum perfume diferente, alguma coisa assim? E o Ash diz que não, que ele percebeu justamente pela ausência do cheiro, porque um assassino profissional, ele tenta apagar os seus rastros de todas as formas e a ausência de cheiros é uma delas. E que quando o Ash percebeu que ela não usava nenhum tipo de perfume, ele percebeu que ela não era uma enfermeira normal. Depois de conversar com o Max, logo depois da luta, de contar sobre isso, o Ash ele desmaia por causa do esforço físico causado pela luta, afinal ele ainda não tinha se recuperado. Então o FBI chama o Charlie, o comandante de polícia, e conta pra eles que a partir dali o FBI vai assumir o caso do Ash.
Já lá no hospital, o Max está conversando com o Ash, conta sobre a volta do Golzine e também sobre todo aquele sistema, aquela conspiração que envolve a máfia e outras empresas do tal grupo Guzi, que o Ash contou pro Max de onde ele roubou todo aquele dinheiro, e o Max conta pra ele que decidiu levar essa história a público e que mesmo ele sendo agora um repórter freelancer, ele já tem uma fonte onde ele pode fazer isso. Então, aparentemente, o Max conseguiu um contato com o George, o advogado dele, e é um homem que encarregou ele e o George de investigarem essa história e levarem isso mais pra frente. Então os homens do FBI chegam e pegam o Ash para levar ele para uma espécie de clínica psiquiátrica. Só que ainda no caminho, o Ash ele percebe que alguma coisa está muito errada, inclusive ele está sendo levado vendado, e quando ele chega a essa clínica, ele é recebido por um doutor muito estranho, e depois a gente começa a ter visões dos noticiários que anunciam a morte do Ash durante o caminho, durante o seu transporte para essa nova clínica. Inclusive a gente vê o Ed e os outros, o Max e os outros recebendo essa notícia através do noticiário. Então o episódio acaba assim. A gente vai ter uma mudança muito grande de cenários e referências daqui pra frente no anime. Inclusive a gente vai ter a introdução de novos personagens, como personagens que já saíram, como o Arthur, né? É uma mudança bem significativa em tudo que vai acontecer daqui pra frente. Mas a gente pode esperar novas lutas muito boas e novas tramas, mas eu tô preocupado com o fato de que ainda falta muita coisa em relação ao mangá para ser adaptada, e eu tenho medo deles condensarem isso demais e acabarem estragando um pouco. Mas provavelmente isso vai ser feito em passagens do mangá que tenham muitos diálogos, como foi esse caso, o caso do episódio 7, se eu não me engano. Mas a gente tem que tentar ter uma certa esperança, porque eles têm só 10 episódios pra adaptar praticamente metade do mangá. Então eu fico bastante apreensivo, mas ainda assim eu fico bastante esperançoso, porque eles têm feito um bom trabalho até aqui, salvo alguns problemas com a animação e problemas de adaptação, mas o trabalho todo, no contexto geral, ele foi muito bom. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você acha desse episódio, pra gente poder conversar mais. Deixa o seu like porque me ajuda bastante a crescer na plataforma do YouTube, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!